Deus é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só podemos fazer uma coisa: adorar o Senhor. Então feche os seus olhos e venha adorar junto comigo. Senhor, Tu és bom mesmo. A Tua misericórdia é eterna, a Tua graça é surreal, é maior do que o universo, Senhor. Teu amor é maior que o infinito. Nós adoramos o Teu nome. Nós Te adoramos, Jesus, por tão grande amor. Nós Te adoramos, Jesus, por uma graça que não podemos compreender. Realmente é constrangedor, Senhor, o Teu amor, o Teu favor, o Teu cuidado. Nós não merecemos nada, Senhor, mas a Tua graça nos alcançou. Obrigado por podermos experimentar a maior delícia do universo, que é estar com o Senhor, meditar na Tua palavra, nas Tuas escrituras, aprender, crescer no Senhor. Nada se compara a estar com o Senhor. Nada se compara. Tua palavra bem diz que delícias estão à Tua direita. Delícias estão à Tua direita. E à Tua direita está Jesus Cristo. É maravilhoso estar com o Senhor, papai. Obrigado pela cruz, obrigado pela obra da cruz, obrigado por tão tremenda salvação. Que grande salvação, que grande poder, Senhor. Pai, que o Teu poder venha sobre nós nessa noite. Que o Espírito Santo nos tome nessa noite, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa conversar com o nosso coração, possa transformar nossa mente, nosso coração, nosso interior. Nós Te entregamos tudo, nós Te entregamos tudo, nós Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos nossas vidas, Te entregamos tudo que temos e tudo que somos. O Teu amor é poderoso, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus e Te bendizemos. Obrigado por essa palavra que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. Conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Fala aos nossos corações. Fala conosco. Abre nossa mente, abre nosso coração para aprendermos e realmente vivermos e colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem-vindos os que já entraram aí, minha tia Liginha, tia Wanda, que entrou aí nas outras redes sociais. Glória a Deus, André, Elisângela, que bênção, diaconisa abençoada aí da nossa igreja, que está sempre aí nos abençoando. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã, todo mundo aí, André, Deus abençoe vocês. Vocês são muito bênção, os que entraram, glória a Deus. Amo muito vocês. Vamos meditar, a Aninha está aí, vamos meditar na palavra da verdade. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite. É muita alegria para mim estar com vocês, é muita graça, favor imerecido. Cidinha Mendonça. Essa Cidinha Mendonça tá no Facebook. Eu não sei se não é minha mãe, não, porque tem a Cidinha que é minha mãe, às vezes é a mesma. Depois manda uma mensagem aí. Tá reconectando da Lagoinha Céu Azul. Se cair alguma, vocês vão para outras, tá? Ó, Lucas Padilha, que honra você por aqui, meu querido. Que honra. Deus te abençoe, muita saudade de você, cara. Que bênção. Marina, Bruno. Vamos começar. A gente já orou e eu quero falar algo que Deus tocou profundamente o meu coração. Eu quero dividir com vocês. É algo para a gente viver na prática. É uma ministração prática para a gente viver. E o título que eu dei, né? Um pequeno humor aqui nesse título é Meu Sonho, Minha Vida. Vocês se lembram daquele projeto da prefeitura ou do governo, não sei, Minha Casa, Minha Vida? Então, foi por causa disso que me inspirou. Meu Sonho, Minha Vida, a respeito dos sonhos que a gente tem, os sonhos do nosso coração. E aí eu te pergunto, começo com uma pergunta. Você crê que Deus vai fazer o seu sonho se realizar?
Você crê que Deus vai prosperar o sonho do seu coração? Alê, minha esposinha entrando, Deus abençoe, amor. Você crê nisso? Será que Deus vai realizar o sonho do seu coração? Será? Thales, seja bem-vindo. A questão é mais complexa do que parece, porque a gente já ouviu isso muita pregação assim. Deus vai realizar os seus sonhos, não perca as esperanças, Deus vai te abençoar, Deus vai realizar a sua vontade. Só que eu quero que a gente possa entender melhor o que é o sonho de Deus no coração da gente. E o que é a gente viver o nosso próprio sonho, o sonho da nossa alma, e o que é a gente viver o sonho de Deus, que faz a gente dar frutos e frutos que durem para sempre, como diz Jesus. Eu quero que vocês deem frutos e frutos que durem. Será que o nosso sonho é o sonho de Deus? Será que o nosso sonho é o sonho que Deus colocou no nosso coração? Será, vou te falar algo, há sonhos que Deus opera no nosso coração. É Ele que colocou. É Ele que implantou o sonho no seu coração e no meu. O Lagoinha Céu Azul está caindo. Qualquer coisa é só entrar no meu Instagram, Luiz Henrique, ou então no Facebook Lagoinha, tá? Tá caindo um pouquinho de vez em quando. Tem sonhos que é Deus que colocou no nosso coração. Filipenses 2,13 diz isso, né? É Ele que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele que opera em vós. É Ele que opera em vocês. Lindo, né? Tanto querer a vontade, quanto a capacitação para você efetuar aquele sonho. É Ele que opera. Mas tem sonhos da nossa alma, tem coisas da nossa alma que são simplesmente a alma, que não veio de Deus, não é proveniente de Deus. E a gente tem que saber discernir qual que é qual. Olha aqui Provérbios 16:25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo no final conduzem à morte. Veio um texto aqui até na minha mente agora. Eu lembrei de uma pessoa falando comigo, a gente deve seguir o nosso coração, né? A respeito de que doutrina seguirmos, existem tantas doutrinas cristãs no mundo, qual o seguinte, tem que seguir nosso coração, né? Não. A gente tem que seguir a palavra. A Bíblia exorta o tempo inteiro. Não cesse de falar nesse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que possa contemplar tudo quanto nele está escrito. Dessa forma fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido, né? Josué 1:8, né? E bendito é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Bendito é. Salmo 1 em diante também vai falar a mesma coisa, que é bem-aventurado essa pessoa que ama a palavra do Senhor. Ele é como uma árvore frutífera junto a ribeiros de águas correntes. Então não devemos confiar no coração assim. A Bíblia diz que em Provérbios, lá no final de Provérbios, talvez no Provérbio 27 em diante é um deles, vai falar assim, que enganoso é o coração do homem. Olha só, até encerrou vou descartar, até encerrou aqui no Lagoinha Céu Azul. Vou reiniciar. Beleza, está reiniciando lá. Mas não é sábio o homem que confia em seu coração. Tem outros textos que dizem exatamente isso. Cuidado, nosso coração, confiar no homem. Nós somos semente de Adão. Quem estava aqui na outra live que eu ministrei? Nós somos imagem e semelhança de Adão e Eva, e não de Deus. Eu estava vendo John Wesley, um dos maiores homens do mundo. Eu li hoje ou ontem no meu livro do seminário, que ele fala, né? Estamos nos aproximando da imagem de Deus todos os dias, e confirma aquilo que eu ministrei semana passada. Eu falei, que bênção, isso aqui está sendo falado há muito tempo por esses homens de Deus, isso é tremendo. Então, a gente é semente de Adão, muito cuidado para confiar numa semente morta, que é Adão, que dá um fruto que já está morto, que é a gente. É o Espírito Santo que nos renova e a gente vai se assemelhando à imagem de Deus, diz a palavra. Então nós temos que confiar no Espírito Santo que fala conosco. Então fica a pergunta, qual que é o sonho que o Espírito Santo colocou no nosso coração e qual que é o da nossa alma? Como discernir uma coisa dessas? Como discernir? Porque de fato, se a gente... Eu já vou falar como discernir, nós vamos chegar nisso, mas eu quero conjecturar um pouco mais. De fato, se a gente confiar em nós mesmos, isso é vaidade, isso é cegueira, é antibíblico, é não entender os caminhos de Deus e que nós somos apenas pó
fumaça. Como que você pode dizer, eu vou fazer isso amanhã, eu vou formar em tal faculdade, atuar em tal profissão, eu vou fazer isso? Como? Olha aqui comigo, Tiago 4,13. Tiago 4,13, isso mesmo. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e faremos negócios, e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Meu Deus do céu, nesse texto. Meu Senhor, a respeito de Tiago. Tiago é sensacional. Uma exortação pura. Nós não podemos dizer que vamos fazer isso ou aquilo. Você está vendo a vaidade? Está vendo a alma humana? Você está vendo sonhos que não necessariamente Deus vai realizar? Então a Bíblia é muito clara. A gente tem que ter muito cuidado ao escutar essa profecia generalizada. É uma profecia que cabe para toda a humanidade ao mesmo tempo. Deus vai realizar o seu sonho. Lembra daquele filme O Todo-Poderoso? Que o Jim Carrey, né, se torna Deus por um dia, e aí ele tem que responder todos os e-mails, aí todo mundo pedindo para ganhar na loteria, um monte de coisa, ele, com preguiça de responder todos, ele coloca sim para todos, toma. Então é mais ou menos isso, e acontece um pandemônio, né, todo mundo ganha na loteria junto, e um monte de bagunça. Então como é essa profecia que entra para todo mundo e todo mundo tem a sua vitória e todo mundo realiza o seu sonho pessoal? Como que é isso? E as pessoas ainda ficam frustradas, porque creem nessa falsa promessa. Deus vai realizar o seu sonho, volte a sonhar e tal. Tem que tomar cuidado, é um pouco mais complexo do que isso. É claro, volte a sonhar sim, mas volte a sonhar o melhor sonho, volte a sonhar o perfeito para a sua vida, volte a sonhar das grandezas que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus vai prosperar na sua vida, aquilo que Ele vai fazer. Salmo 139, 16 fala, eu vi a sua substância informe no ventre da sua mãe e escrevi todos os dias da sua vida decretados num livro antes que nenhum deles existisse. Não é predestinação, não, cuidado, não ouça esse texto nesse viés, que já está tudo escrito, nada pode ser mudado. Não, o livre-arbítrio. Você pode viver aquilo que Deus sonhou e escreveu para você ou não. E aí, no fim das contas, você vai dar um parecer a Deus. Eu e você vamos dar um parecer. Nós cumprimos aquilo que era a tua vontade ou nós cumprimos a nossa vontade? Foi o que o Senhor sonhou para mim ou foi o que eu sonhei para mim? Então volte a sonhar sim, mas com discernimento, volte a sonhar as coisas do reino, o que Deus tem para você e não o que você mesmo tem para você. O pessoal vai entrando aí, Deus abençoe. Não podemos fluir nesses sonhos gananciosos, sonhos de nós mesmos, como já começamos a ver. Nem todo sonho, toda vontade do coração do homem é bom. Muitos caminhos levam à morte. Deus não quer morte para você. É engano do homem, é engodo, é falha. A gente não sabe o futuro, Deus sabe. A gente não sabe o que é melhor para nós, Deus sabe. Né? Cuidado, somos como fumaça, não sabemos o dia de amanhã. Não digam, vou fazer isso ou aquilo. Não, muito cuidado. Olha Tiago 4,3. Olha a ganância do pedido do homem, do sonho do homem. Não recebeis porque não pedis. Não recebeis porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Pedimos mal para o nosso próprio deleite. Sonhos egoístas, sonhos que não apontam para o reino, sonhos que não apontam para Deus. Deixa eu te falar, o caminho de Deus, da bênção, da prosperidade é o contrário do caminho do mundo, é um paradoxo lindo. Assim como tudo na Bíblia é paradoxo, o maior será o menor, o maior no reino de Deus é o que serve, o que perde sempre ganha, é surreal. E
E no reino de Deus, a gente serve a Deus, entrega para Deus e morre para si mesmo, para a sua própria vontade. Aparentemente, uau, é ruim, que terrível. Mas não, esse é o caminho para Deus, uau, derramar na nossa vida o melhor. Então, quando a gente procura a nossa morte, Deus nos dá vida. Isso é bíblico. E quando a gente procura a nossa vida, a gente encontra a morte. Né? Aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. E aquele que buscar a sua própria vida, perder-la não vai achar. Então é o caminho inverso, esse paradoxo é lindo. Por isso que Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas buscam o quê? As coisas, gananciosamente, o seu sonho, a prosperidade. Esse é o caminho contrário, e Deus barra, e Deus fecha a porta do cristão, especialmente que está em tratamento. E Deus quer fazer ele conhecer a sua verdade absoluta. E o amor a Deus e a entrega a Ele. Aí sim Deus abençoa sim com coisas excelentes e generosas. Ele é bom. Ele é bom. Mas o caminho é buscar a Deus, o reino, o seu propósito para a sua vida eterna, meu irmão. O seu propósito eterno. Meu irmão, dói meu coração demais eu conversando com um amado. Já dei esse exemplo várias vezes. Isso tem tantos anos. E eu conversava, eu falava, cara... Você é bênção. Ele precisava se converter, precisa até hoje, né? Mas você é bênção, você é bênção. Deus tem sonhos para a sua vida. Eu senti te falar isso com a pessoa e falei, Deus tem sonhos para a sua vida. Ele quer que você cumpra o propósito para o qual você existe e tal. Ele falou, sabe qual que é o meu propósito? Sabe qual que é a minha... Eu falei, você fazer a obra que Deus tem para a sua vida, que vai dar frutos eternos. Ele falou, sabe qual que é a obra que eu vou fazer? É uma parede de tijolo e cimento. Eu vou construir uma casa, eu vou entregar para a família que mandou construir, a profissão dele. E aí a pessoa vai apalpar, pegar, palpável, e não palpável. Vai pegar na parede, no tijolo, na tinta branca e falar, isso, realizou o meu sonho. Essa é a obra, uma casa inteira, linda, 360 metros quadrados, ou mais, 500 metros quadrados, 2 andares, piscina, sal. Então, a obra... era terrena. Apocalipse mostra que Deus vai chegar e destruir, arrebentar com essa terra. Vai ser novos céus e nova terra. A grande tribulação vai ser terrível. Quem quiser me acompanhe no curso de escatologia, vai voltar, estava de férias, me procure. Né? Então, tudo na terra física é passageiro. Se essa é a obra da pessoa, vai ser aniquilada. Deus vai começar aniquilando os ídolos, as cidades, que o grande e poderoso homem construiu, prédios enormes que alcançam os céus, como a Torre de Babel. Vai começar destruindo ali, os centros culturais, as cidades. Sabia disso? E eu falei com ele com jeitinho. Que bênção, cara. Tentei, né? Cara, que legal sua profissão. Você, né, realizar essas coisas, isso é tremendo. Mas... além disso, eu creio que Deus tem coisas sim para a sua vida, cara, que dá frutos para a vida eterna. Coisas falando de reino, sabe? E tentei colocar algum entendimento no coração da pessoa. É só o Espírito Santo para saber, né? É impossível um humano pregar e falar, olha, entrou no coração. Ou não entrou, o cara é um endurecido, o cara fez cara feia. Irmãos, a gente não sabe. Assim como você também já passou por isso, eu já. Pessoas pregando para mim, eu, cara feia, fechado para aquilo, não quero saber de Deus, de Jesus, fechadão para aquilo. Mas entra. A palavra diz, né, que a palavra de Deus esmiuça a penha, a rocha, ela entra no nosso coração, entra no coração da pessoa mais dura, a gente não vê, mas ela faz o seu efeito e depois Deus vai trabalhando aquela palavra que entrou no coração da pessoa. Então, sonhe os sonhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. E agora eu vou ler o texto principal da minha pregação. Gênesis 49. Gênesis 40, versículo 9. Existem sonhos que são de Deus para a sua vida. Existem sonhos que não são. Temos que saber discernir. Existem sonhos que vão te promover em Deus, no reino, no coração dele. E existem sonhos que vão te matar. Como eu li lá Provérbios, um dos primeiros textos. Muitos são os caminhos do homem, mas muitos o levam à morte. Me acompanhe. Gênesis 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe
Vocês se lembram? José do Egito virou escravo, foi vendido pelos seus irmãos, virou escravo no Egito. A mulher de Potifar mentiu que ele tinha assediado ela. Potifar, o seu senhor, acreditou, prendeu José na cadeia. Está lá José, junto com o copeiro-chefe e junto com o padeiro. É o copeiro e o padeiro de Faraó. E eles cometeram gafes, cometeram erros e foram presos ali. E tiveram sonhos proféticos e José soube interpretá-los. Olha só. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim. Aleluia. E na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores. E seus cachos produziam uvas maduras. Presta atenção nisso, amado. Isso aqui é lindo demais. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e entreguei a Faraó. Então José disse: essa é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo ao seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Pula uns 2 ou 3 versículos, José pede para lembrar dele: lembra-te de mim e tal, para eu sair daqui, eu fui vendido como escravo, blá blá blá. Ela na frente ele fala: vendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, olha só, olha que espertinho, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida, arte de padeiro. Presta atenção nisso. Arte de padeiro, feito para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias também. Dentro de 3 dias Faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Tremendo, né? 2 sonhos. Até parecidos. 3, mesmas figuras. Mas um era para a vida e para voltar ao rei, sair da prisão. O outro era para a morte. O copeiro, que é a figura de Cristo. Aí deu bizu de novo nesse aqui. Beleza, voltou. O copeiro é a figura de Cristo. Fala da uva, você viu no começo do versículo? Fala de coisas feitas pela mão de Deus. Havia a videira, 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores. Quem que faz uma videira, irmãos? Videira é a figura de Cristo. Videira dando flores, dando cachos. Produziram uvas lindas, maduras. Quem que faz isso? Quem que move a natureza? Quem que faz a árvore crescer e dar fruto? Deus. Coisas que Deus faz. Obras da mão de Deus. E o copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi, dei para ele. Fala de algo que você vai dar para o rei. É um fruto que você vai dar para o rei. Para começar, são feituras da mão de Deus. As uvas, os ramos, são coisas que Deus faz. Glorificam a quem? Ao próprio Deus. E fala de coisas que você vai entregar, vai dar ao seu próximo. Não é para si mesmo, é para entregar na mão do rei. E é bem padrão bíblico, porque aquilo que a gente dá para Deus em honra a Ele, serve, veio dele mesmo. Uva fala de vinho, e vinho fala do Espírito Santo, é uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós serve para a gente entregar tudo a Ele, e a gente ser esmagado, não é no mau sentido não, espremido, não é no mau sentido, e sair fruto da gente, fruto que dê a Deus, fruto que vá para o Senhor. Ele mesmo nos deu o Espírito Santo para a gente entregar boas obras a Ele. É como dízimo. Ele mesmo nos dá o dinheiro para a gente entregar certa parte a Ele. Está vendo um padrão bíblico? Coisas que Deus fez para o próprio Deus. Habilidades que Ele nos deu é para a honra e glória dEle mesmo. É para Ele. Em contrapartida, olha o sonho do padeiro. Cestos de pão na cabeça. Quem carrega 3 cestos enormes de pão na cabeça? Quem que faz isso? Quem que anda com 3 cestos de pão na cabeça? Quem quer aparecer, quem quer reconhecimento.
Então, os cestos de pão, o padeiro já aponta para a ganância, arrogância, sonhos que apontam para si mesmo. Olha o que diz no certa parte: cestos de pão na cabeça, arte de padeiro, obra da mão de Deus, glória ao homem, glórias ao homem. O primeiro, a glória toda de Deus, a videira feita por Deus, flores, frutos crescendo, uvas lindas, na taça, coisa do próprio Deus entregue ao próprio Senhor. Já o padeiro querendo aparecer, cestos na cabeça, lindos, resplandecentes, obras da mão de artífice, obras de padeiro. Os sonhos que a gente tem, que glorificam a nós mesmos, você já entendeu que você já começou no caminho errado. Você já começou na trilha errada. Sabe aqueles tijolinhos que levam para o coração de Deus? Nós não estamos na estrada certa que leva para o coração dele, se aquilo que a gente está fazendo é para que as pessoas nos conheçam, para que as pessoas saibam do nosso potencial, saibam quem nós somos. Eu vou mostrar para eles, eu vou provar que eu posso vencer. Já está no caminho errado, amado. Já está errado. Eu vou provar que eu posso vencer. Eu vou provar que eles são bons. Eles vão ver quem que eu sou. Eles vão ver que eu sou capaz, que eu sou inteligente. Eles vão ver o que perderam. Aquelas pessoas que me negaram lá atrás, me menosprezaram. Eles vão ver onde eu vou chegar. E já errou o caminho, amado. Está no caminho errado. Está no caminho que leva à morte. Está no caminho que olha para si mesmo. É arte de padeiro. As suas habilidades, a sua faculdade, as faculdades, pós-graduações, dinheiro, capacitação que você tem, que incrível! Somos todos seres incríveis, porque Deus fez a gente assim, a gente vai se assemelhando a Deus, vamos ficando bênção, mas é para Deus, é para a honra dele, a glória dele. Se alguém chegasse para você e falasse assim, a respeito da sua habilidade de fazer uma figura, é como se dissessem: nossa, a sua roupa na festa é linda, a sua roupa é a mais linda da festa, e você diria: sim, é a mais linda, mas é emprestada, eu estou com uma roupa emprestada, é Deus que me emprestou. Então, existe a bênção no homem, a habilidade, o dom, não vamos negar, mas você é maravilhoso em certas áreas, os seus dons incríveis são bacanas, são bênção, porque foi Deus que deu e a glória é dele. É uva, é árvore que solta videira e flores, é Deus que fez, a glória tem que ser dele e ser entregue para ele. Tudo na sua vida, amado, tudo na sua vida tem que ser uva que é espremida no copo do rei, uva que é espremida no copo do rei, fruto do rei. Outra coisa, o sonho do padeiro falou que tinha aves que vinham comer dos pães. Aves comendo dos pães. Quem que usufruiu no sonho do copeiro? O próprio rei. A gente tem que oferecer ao rei. Tudo é para o rei, Jesus. E quem usufruiu do fruto do padeiro? Aves. Aves. O que isso representa? Satanás na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira. Gênesis 15:11, na grande aliança abrâmica, Deus com Abraão sacrifica-se um animal e vai fazer ali um ritual de aliança. Quem que vem para atrapalhar e tem que ser enxotado e Abraão tem que lutar? Aves de rapina vêm para comer esse animal e acabar com a aliança entre Deus e o homem, representa Satanás. Em outras passagens também, na parábola do semeador, a semente que o homem envia da palavra de Deus e cai na beira da estrada, não entra no coração do homem. Por quê? Porque aves de rapina roubam a semente. Satanás rouba a semente do coração das pessoas e não deixa aprofundar. Sempre na Bíblia que você vê aves roubando, aves comendo, retirando, é porque é uma representação, uma ilustração, uma figura do diabo. Entende? Então a obra da mão do padeiro, das obras do poder do homem, não alimentam o reino de Deus, alimentam o reino das trevas, alimentam a ganância, alimentam idolatria. É isso, idolatria. Alimenta o poderio desse Deus com D minúsculo chamado ser humano, que é o adorado dessas últimas gerações, né? Antigamente todas as raças tinham algum Deus, uma adoração. Cada vez mais o homem
foi o humanismo, né, antropocentrismo, o homem foi colocado no meio. A gente sabe disso pelo estudo de história, né? Deus era o centro, hoje o homem é o centro. Essa é a obra que Satanás faz. Aquilo que alimenta as chamas do inferno. Alimenta o inferno, não alimenta o céu. Esse é o propósito do diabo, sabia disso? O diabo não tenta ser adorado. Ele tenta fazer o homem adorar o próprio homem. Medita nisso. Essa é a grande obra do diabo. A gente tem que conhecer nosso inimigo e as estratégias dele. A gente lê a Bíblia de uma forma diferente quando conhece o nosso inimigo. Olha Gênesis 3:4. Olha a estratégia do diabo. Vê se ele pede para Eva adorar a ele. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão se comer o fruto proibido, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O homem não vai estar mais abaixo de Deus, vão ser como Deus. É o mesmo pecado que Satanás cometeu. Ele quis se ascender. Eu me ascenderei até as montanhas, acima das montanhas, né, de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis a glória e ele caiu por isso. E ele semeou a mesma coisa no coração do homem. Adorar a si mesmo, né? Sua autoimagem, se glorificar, se fazer de Deus. Tudo isso passa por vaidade, soberba. Sempre foi o querer do diabo, sempre foi a adoração ao próprio homem. Entenda isso, Apocalipse 13:18. Aqui está a sabedoria. Quando em Apocalipse você vê um texto desse, já tem que acender todas as luzes, faróis, ligar as antenas. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E esse número é 666, 666. Irmãos, as pessoas dizem, você já ouviu, todo mundo sabe que 666 é o número do diabo. Não é. Não é não. É o número do próprio homem. É o antropocentrismo. Esse é o arguilhão do diabo. Essa é a espada dele. Essa tem sido a vitória dele sobre a humanidade ímpia. Se Satanás chegar, seja ele como, né, nos quadrinhos, como a gente acha que é vermelho, com chifre, com rabo, com tridente, é claro que não é assim, mas da forma que ele chegasse, se ele chegasse à humanidade e falasse: me adorem, eu sou aqui, Satanás, o diabo, me adorem, ele não convencia ninguém, pouquíssimos. Satanistas mesmo, são poucos no mundo, pouquíssimos. Mas adoradores do próprio homem são bilhões e bilhões e bilhões incontáveis, como a areia do mar. Incontáveis. O diabo não é bobo. Ele é um ser com milhões e milhões de anos. Então não vamos ter medo dele? Claro que não. Lucas 10:27 diz que Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre toda a obra do maligno, sendo que nada absolutamente vos causará dano. Nada, as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Medo não, mas diminuir o inimigo não é sábio. Na guerra a gente sabe disso, não menospreze seu inimigo, né? A arte da guerra. Então, nós temos que saber que ele tem as suas astúcias. Paulo fala, né? Nós não somos daqueles que ignoram os ardis ou as astúcias de Satanás. Não somos. Sejamos inteligentes e sábios. O diabo não é bobo, ele faz o homem adorar a si mesmo, e ele ganha. Todo sonho seu que adora a si mesmo e que exalta a si mesmo é um sonho derrotado que não está no coração de Deus. Então o que pode discernir, finalmente eu te digo, o que pode discernir o que é sonho de Deus e o que é sonho do homem? O que é sonho da sua alma ou do coração enganoso do homem e o que é sonho de Deus na sua vida. É só Deus que pode te ensinar isso. É só o próprio Deus, a começar pela palavra. Vamos discernir aqui. Hebreus 4:12 diz assim: a palavra é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, penetrante ao ponto de discernir alma de espírito, junta de medula, eficiente para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Você entendeu? Você entendeu isso? A palavra de Deus é como espada
que divide o que é difícil de dividir. Junta de medula, a junta e a medula humana estão lá, uma só, está juntado, coligado, tem raiz, é uma só. A palavra de Deus discerne. Junta e medula, o que é isso? É uma figura de linguagem. Para dizer o quê? O que o próprio texto diz. Alma de espírito. É como junta e medula. A gente tem muita dificuldade para diferenciar o que é da alma. A alma é o cerne, é os seus pensamentos, emoções e etc. Né? Espírito, esse é o que, onde Deus trabalha, onde Deus fala, onde Deus atua, no espírito do homem. O espírito do homem é a luz de Deus, diz a palavra. É a luz. Então, a palavra de Deus discerne junta da medula, alma do espírito, eficiente para discernir pensamentos, mente, tá vendo? Alma. E propósito, coração, espírito. Propósito. Viva por propósito, não por emoção. Viva por propósito de Deus. Viva por chamado. E não por pensamentos, emoções, aquilo que é do cérebro humano. A primeira voz de comando que vai te falar qual que é o sonho de Deus e o sonho seu é a palavra de Deus, é a escritura, é a nos dar discernimento. Ela nos mostra milhões de coisas que a gente falaria, eu quero fazer isso, eu quero ir por esse caminho. A palavra diria, isso é de Deus, isso é reto, isso é algo que Deus sonhou para a humanidade como um todo, para começar a conversa, ainda mais para você especificamente. Então a palavra é a primeira. É o primeiro que vai nos ajudar a discernir a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura. Tem coisa, amados, que não precisa orar. Tem coisa que não precisa orar. Né? Igual certas pessoas, infelizmente, sem um mínimo de conhecimento escriturístico, né? Crentes, né? Evangélicos, crentes, que a gente conhece, que vira e fala, não, eu tô apaixonada por tal pessoa, tô orando a Deus por essa pessoa. Ah, mas peraí, essa pessoa é casada. Não, é isso mesmo, estou apaixonado por ela, eu vou orar para terminar aquele casamento e essa pessoa ficar comigo. Amados, tem misericórdia. Tem misericórdia, tem coisa que não precisa orar. Tem que ter um mínimo de conhecimento do querer de Deus, do que é de Deus e do que não é, das formas de Deus em tratar matrimônio, por exemplo. Só dei um exemplo, e tem 1 milhão de assuntos que você poderia ter dúvida, de áreas. Tem coisa que não precisa orar. Tem um testemunho de uma moça que foi orar, né, nesse sentido. Aí a filha dela, que é cristã, também teve que falar, mãe, não precisa orar. Para de orar, para de jejuar, tira o joelho do chão. Aqui é o texto. Era só você saber o mínimo de Bíblia. Não é assim que funciona. Isso é pecado perante o coração de Deus. Aí a mãe... Né? Então, incrível como tem coisa que já está na Bíblia. A segunda forma de discernimento, o Espírito Santo dentro de nós. Então entenda, o Espírito Santo, sim, o testemunho interior do cristão, tá, amados, porque você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e somente se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o seu coração passa a ter uma bússola que aponta para Deus. Entenda isso, por favor. Se você não aceitou verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador, a conexão dessa bússola, ela não é certa. Enganoso fica o coração do homem, ainda a imagem e semelhança de Adão. É quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você é selado pelo Espírito Santo imediatamente, está em Efésios 1,13. E sendo selado pelo Espírito Santo, ele habita dentro de você. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, se você é templo do Espírito, Colossenses 3,15 te dá o discernimento. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. É a paz no coração. A gente ora por algo, Deus trava o coração a respeito daquilo. Ou a gente ora por algo, Deus coloca paz. Repito, isso é para o cristão. É para aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não é para aquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ele não tem esse nível de discernimento, de a paz no coração, direcioná-lo para lá ou para cá. É para o cristão, né? Isaías capítulo 30, versículo 21. Se vocês se desviarem do caminho, uma voz dirá de trás de você. Se vocês se desviarem para a esquerda ou para a direita, uma voz dirá atrás de você. Este é o caminho, sigam. Isso é profético, é para o cristão. Isaías é um profeta messiânico, é para o cristão. Entendeu isso, amado? É para o cristão, é para o cristão. Não é falar o cristão é melhor, não, somos farinha do mesmo saco. Mas quando a gente aceita Jesus, somos salvos. É o pecador que vai para o inferno por pagar pelo seu pecado, e é o pecador que não vai para o inferno, porque pela graça Jesus pagou os pecados dele. É só isso.
Ser humano é ser humano, não prestamos, nem eu, nem você. Mas aquele que aceita Jesus, ele consegue ter o discernimento do santo. Nós temos a mente de Cristo. Diz a palavra. O cristão tem a mente de Cristo. Tem um texto na ponta da língua. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem, nunca entrou no coração do homem. Alguém sabe onde está esse texto? Né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem. Né? As coisas maravilhosas de Deus e tal. Aí você para até aqui, que não entrou no coração do homem. Aí você lê o versículo seguinte: mas Deus nolas revelou pelo Espírito Santo. Então, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e não entraram no coração do homem, ímpio, homem sem Deus. Não sabe o que está preparado para nós, mas o Espírito Santo as revelou a nós pelo Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem essa revelação, consegue ter o discernimento, e Deus coloca paz. Deus coloca paz. Eu vou te dar um exemplo vivo. Eu e a Lê, há muitos anos atrás, não tínhamos filhos, estávamos planejando uma viagem e a gente ia viajar para a praia. Juntamos dinheiro, tínhamos dinheiro, esperamos um ano inteiro. Esperamos o ano inteiro para viajar. Quando a gente ia viajar, meu coração travou de uma forma inexplicável. Com base em nada. Juntamos tanto tempo, planejamos tanto tempo, eu virei para a Lê: amor, você não vai acreditar. É Deus falando comigo, não é pra gente viajar. Ela falou: amor, é de Deus, não é pra gente viajar. Deus já colocou isso no meu coração está travado. Eu não sinto paz, eu sinto uma angústia tremenda, não é pra gente ir. Deus nos deu a direção, um nó na garganta tremendo, freou aquele caminho, fechou. Simples assim, não tenho nada para falar físico, simples assim. E aí, na noite seguinte, eu tive um sonho. E o sonho que eu tive foi o mesmo sonho que minha sogra teve no mesmo dia, né? Na mesma madrugada, na mesma noite. E ela compartilhou comigo. E a gente viu a mão de Deus. A gente tinha viajado nesse sonho e uma onda enorme estava tragando a gente. Uma onda enorme. Só que a gente estava em cima de uma pedra, uma rocha muito dura, muito firme. E eu segurava nessa rocha com muita força. E essa onda não pegou a gente. E ela veio, mas a gente conseguiu segurar na rocha. Então era exatamente isso. Essa viagem ia acontecer algo ruim. E Jesus, que é a rocha, nos deu o livramento. Falou no nosso coração. E quando a gente confirmou, quando a gente aceitou, Deus deu esse sonho para mim e para minha sogra na mesma madrugada. O mesmo sonho idêntico. E ela foi correndo falar pra gente que era pra gente não viajar. Ela discerniu o que tinha a ver com a viagem. E viu isso, isso e isso. Eu falei: eu também tive o mesmo sonho e sei que tem a ver com a viagem também. Então é assim que Deus atua, irmãos, é assim que Deus fala. Quantas vezes eu estava preparando uma mensagem e Deus falou no coração da minha esposa, e ela falou comigo: Luiz, você tem que ministrar sobre isso para os jovens. Eu falei: amor, a mensagem está pronta e é sobre esse assunto. Então Deus dá a direção lá no coração, amados, entende isso, isso serve para tudo, e também para o assunto de hoje, que é o sonho. Eu estou terminando. O sonho do seu coração, o sonho do nosso coração. Obrigado, Marina. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Não penetrou no coração do homem as coisas, as grandezas, né? Que estão separadas para nós, mas o Espírito Santo não as revelou no nosso coração. Então, se a gente fizer e sonhar os sonhos de Deus, eles glorificarão a Deus. Isso aí, Flávio, testemunho interior. Flavinha está aí, testemunho interior. Né? Se a gente seguir essa paz que tem no cristão, a gente vai ter sonhos, e os sonhos vão ser para o Senhor, vão glorificar Ele. Frutos entregues ao Senhor. João 15,7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse texto, ele é incrível e ele é divisor de águas, porque tem certo texto, não sei se é Marcos 11:24, né? Tem certo texto que fala: tudo que pedirdes com fé recebereis. Mas calma lá, temos que ser hermenêuticos e ler a Bíblia como um todo, pegar todos os textos que falam daquele assunto e colocar numa caixinha e fazer uma doutrina com base em todos. Por isso que somos católicos. Tem pessoas aqui que estão assistindo que são católicos apostólicos cristãos, outros são católicos apostólicos romanos.
né? Tanto faz, somos católicos. Católico no latim significa kataholos, a respeito do todo. Então a gente pega toda a Bíblia, a gente não aceita pegar um texto isolado e fazer uma doutrina sobre ele. Não, é a Bíblia inteira que mostra. Então, não é tudo que orardes recebereis. Calma lá. Isso na prática não acontece, é ridículo. Estão dando razão até para o incrédulo falar da gente. De pregar abobrinha. Não acontece isso não. Pelo amor de Deus, nunca aconteceu com ninguém. Nem nunca vai acontecer na história da humanidade. Né? Sair pedindo em tudo, Deus vai obedecer como um escravo, que dá tudo que o homem torpe, na sua torpe ganância pede. Negativo. É quando isso aqui acontece. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Outro texto fala, eu devia ter trazido, tudo que fizerdes segundo a vontade de Deus, Ele vos dará. Então quando a gente tiver o coração em Cristo, cheio de Deus, irmãos, nossas petições não vão ser mais Ferrari. Eu não estou dizendo que não é legítimo você querer orar por um carro para te conduzir do ponto A ao B, você precisa de um carro, show, uma casa. Eu também oro por isso, tá? Não é isso, tem discernimento. Só estou falando pro foco da sua vida. O sonho, eu tenho amados irmãos que se desviaram, né, olhando para as riquezas, até citando a Bíblia, e passaram por muitas dores, aqueles que buscam riquezas. Cristão desviado, que agora o Deus dele é o dinheiro, o Deus é a grana. Então, o foco, o sonho nas coisas materiais é o problema. Dinheiro nunca foi problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção, ainda mais na mão do cristão. O dinheiro na mão do cristão, para frutos, para obras, para multiplicar para o reino. Então, entenda. Se o nosso coração estiver em Deus, nossos sonhos serão para Ele. É como Maria Madalena, a prostituta. Lembram dela? Ela quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Ela quebrou o vaso. Você sabe o que significa isso? Judas não entendeu. Judas só viu o ponto material, a riqueza. Por que desperdiçou esse vaso? Desperdiçou esse nardo tão precioso, dava para alimentar os pobres. Mentira! Ele roubava do saco, ele era o tesoureiro. Era para ele. Então ele não entendeu. Ele não entendeu o que Maria Madalena fez. Por que desperdiçou um nardo tão caro? O vaso de alabastro. Não. O que ela fez tem um contexto histórico muito tremendo. Muito tremendo, que o carnal não vê. A mulher desse tempo, dessa época, nessa cultura, juntava em forma de um vaso de alabastro, porque tinha muito valor, como Judas bem disse. Ela juntava para pagar certos custos de matrimônio e do casamento. É claro que tinha o pagamento, né, que o homem dava, o dote, né, para pagar aquele casamento para a família e para a mulher, mas além disso existia essa figura, existia esse ajuntamento que a mulher fazia, né, em forma desse vaso de alabastro. E ela juntou dinheiro. Ela juntou e ela quebrou tudo aos pés de Jesus. Ela era uma prostituta. Significa que ela queria sair dessa vida de prostituição. O sonho dela era nobre demais. O maior sonho dela era abrir mão por Jesus quando ela quebra esse vaso de alabastro nos pés de Jesus, para honrá-lo. É por isso que Jesus fala: aonde esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada. Você entendeu agora o valor disso? Ou você já interpretou esse texto? Já colocou ele no seu coração, na sua mente, com sensatez? Não, peraí. Muitas pessoas fizeram coisas muito bacanas para Jesus. Por exemplo, Davi, ele foi comprar um terreno para construir o templo de Deus, ele deu tudo para Deus. E aí o cara lá de Araúna, né, o arameu, ele falou: não, eu te dou para você construir para o seu Deus. Davi falou: não, eu não quero dar nada a Deus que não me custe. Então muitas pessoas fizeram coisas muito mais nobres e de muito mais valor para Deus. Por que essa mulher que foi escolhida, como sempre que o evangelho for citado, ela será lembrada? É porque o coração dela foi todo entregue. Ela entregou não um vaso de certo valor, muito menor do que o que Davi pagou, que Salomão pagou e que outros deram para Deus. O valor daquilo ali era o sonho. Ela abriu mão do seu sonho, ela abriu mão de tudo por Jesus. Por isso que Jesus solta essa frase tão impactante, algo tão extremo a respeito dela. Nós devemos entregar tudo para Jesus. Nosso sonho é pequeno perto dele.
Viver para Jesus, fazer para Jesus, não tem nada mais precioso. Eu lembro de Billy Graham, falaram com ele: você quer ser presidente da República dos Estados Unidos da América, o maior país do mundo, ainda mais naquela época, né, a maior potência do mundo. Ele falou: eu não vou me rebaixar a presidente da República dos Estados Unidos. Todo mundo olhou para ele, assustado, e falou: o quê? Se rebaixar? Onde que você vive? Quem que você é? Ele falou: eu trabalho para o próprio dono do universo. Eu não sou ministro da cultura ou do exército ou presidente da república. Eu sou ministro do Deus do universo que fez as estrelas. Você acha que eu vou me rebaixar a presidente da república? Então, assim, o entendimento dele do que é servir a Deus, do que é sonhar as coisas de Deus é tremendo. E me inspira demais. Devemos ser como Maria Madalena nesse sentido, de entregar os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, abrir mão de algo para Deus, como Pedro, a pesca milagrosa. Jesus chega até Pedro e não simplesmente chama Pedro: Pedro, segue-me. Não, primeiro ele faz a pesca milagrosa. Eles pescaram a noite inteira e Jesus fala: lança a rede para lá. E Pedro fala: na tua palavra eu vou lançar a rede. Lança e pega um tanto de peixe que a Bíblia diz que quase arrebentou as redes. Diz que eles tiveram dificuldade de carregar. Diz que outros barcos tiveram que se juntar para conseguir carregar tamanha pesca e levar arrastado para a praia. É como no meu tempo, no nosso tempo, a gente dizer: ganhou na loteria. O que você faria aí com o prêmio da loteria? Sei lá quanto que está, 150 milhões. São sempre prêmios muito, né, extraordinários, assim como foi extraordinário para Pedro, que não pescou nada. Quando pesca um, pesca dois, subsistência. O pescador é pobre. O pescador naquela época era pobre. E ele pescou o que ia dar para subsistência para ele, para vender e para fazer um negócio, montar um negócio, vender tantos barcos, sei lá, o que importa é que ele ganhou tudo. E aí sim, na hora que ele ganha na loteria, Jesus não chamou antes, Jesus chama exatamente depois. Quando ele dá para Pedro algo que Pedro poderia trocar, em troca de Jesus, ele fala: e agora, segue-me. Aí tem sentido seguir Jesus. Porque pobre, não tem onde cair morto, me segue? Isso não é honra. Isso não é honra. Agora, em vista daquele tudo, em vista daquela glória, daquela pescaria, da loteria, você abandona a loteria por mim? Né? Aí você entende aqueles textos que falam: o reino de Deus é como uma pedra preciosa que alguém escavou e encontrou. Então foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pedra preciosa. Isso é o entendimento. É viver o sonho de Deus, é viver o sobrenatural de Deus, é entender que o sonho de Deus é muito melhor, é muito maior, é muito mais precioso. Irmão, deixa o Espírito Santo falar algo no seu coração que Ele está falando no meu. Essa vida não tem sentido sem o Espírito Santo, não tem sentido sem Deus, não tem propósito. É viver por viver, é viver por tentar comer, colocar a comida na boca e sobreviver e lutar pela essa alegria que o ser humano busca. Todos os trilhões de seres humanos buscaram loucamente e não acharam. Todos eles se perguntaram qual que é o sentido da vida e nenhum conseguiu responder. E Salomão responde no final de Eclesiastes 12. Eu resumo tudo, o sentido de tudo é: tenha temor a Deus e busque o Altíssimo. O resumo de tudo é Deus, não tem sentido. A vida é uma depressão sem Deus. A vida não tem sentido nenhum se não for buscar um reino. Irmão, Deus quer te dar um presente. Ele quer colocar fome e sede no seu coração. Você sabe o que é você ler a Escritura, você ler a Bíblia apaixonado? Você ouvir um louvor chorando aos pés de Jesus, ouvir uma pregação e crescer com aquilo, crescer na palavra. Você tem alegria e felicidade de crescer nele, alegria e felicidade de orar no seu quarto com a porta fechada ou qualquer lugar, no seu secreto com Deus, alegria de vida, sentido de vida. É isso que Deus quer colocar no seu coração, irmão. Sentido de vida. Esse mundo é passageiro. Esse mundo é delicado. Ele pode ser destruído a qualquer momento. Deus fale com os ricos desse mundo para não colocarem sua confiança nas riquezas que vêm e vão. Não são confiáveis. Olha o coronavírus, olha a pandemia. Matou milhões. Talvez você perdeu familiar como eu, perdeu entes queridos como a mim. Milhões morreram, milhões mais poderiam ter morrido.
E o que pode acontecer amanhã? Pior. E o que vai acontecer amanhã? 1 trilhão de vezes pior. Apocalipse. Os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 cálices da ira de Deus. Aí sim. Então a gente tem que estar em Cristo, porque viver as maldições deste mundo e tentar buscar alegria nesse mundo caído é como diz a palavra. Não busque riquezas desse mundo onde o ladrão rouba, a traça corrói. Busque riquezas eternas do céu, que o ladrão não rouba, a traça não corrói. Busque riquezas, amados. Não está falando de quando você for para o céu, não. Está falando de agora. É agora que você vive o reino. Romanos 5 diz que nós reinaremos em vida. Em vida. É agora que você vive as delícias de Deus. No porvir também, é claro, viver para sempre na eternidade com Cristo, no mundo eterno por vir. Mas já, a partir de agora, nós podemos buscar uma vida plena com Deus. Não tem sentido, irmão. Não tem sentido a busca louca pela faculdade, coisas nobres que são legítimas e Deus quer dar, o casamento, a faculdade, o desenvolvimento, o crescer da empresa, o ter um trabalho, evoluir. Show de bola! Entenda isso como secundário. Não tem sentido colocar o seu coração nisso. É sonho que aponta para o homem. É sonho como cestos na cabeça do padeiro de Faraó. São cestos para trazer glória para si mesmo. Quem anda com cestos na cabeça, quem quer aparecer, são pães, obras, como disse, né? Arte de padeiro. Coisa que glorifica ao próprio homem. Cuidado com sonhos que glorificam ao próprio homem. Cuidado com sonhos na sua vida que são para mostrar quem você é para o mundo. Já está no caminho errado e só alimenta as chamas do inferno. Temos que ser como Maria Madalena, que quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Como Pedro, que entrega tudo, deixa a pescaria, entrega tudo, porque entende que é melhor seguir Jesus. Entende! Isaías 55:8. Seus caminhos são maiores que os meus caminhos. Né? Deus fala, meus caminhos são maiores que os seus caminhos, meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, assim como o céu é maior do que a terra, assim são meus caminhos superiores aos seus, melhores que os seus, os meus pensamentos melhores que os seus. Entenda isso. Melhores. Somente da pessoa dizer assim, presta atenção, quando a pessoa diz assim, eu abri mão de tudo por Deus, por Jesus, não entendeu muito bem. Você já viu Pedro tirando onda disso? Já viu, se bem quando eles eram carnais, aí não conta. Estou falando nas epístolas, quando eles já eram muito cheios do Espírito. Você vê apóstolo Paulo em sua sabedoria, apóstolo João, o livro de Tiago, Judas, não Iscariotes. Esses homens de Deus, quando eles já eram muito plenos no Espírito, tirando onda, nada. Só quando eles eram carnais, né? Abandonamos tudo, o que a gente vai ganhar? Não, estou falando quando eles eram cheios do Espírito. Eles entendem que eles encontraram a maior glória, você entendeu isso? Quem vira e fala assim, eu abandonei tudo por Jesus, não entendeu nada. O que está por trás dessa frase? Cansei de ver testemunho assim. Eu ganhava tantos mil por mês, ganhava 10 mil por mês, larguei tudo para ser pastor. Coitado. Larga o ministério. Larga logo, larga rápido, porque a Bíblia diz a honra de servir no altar. A honra. É uma honra receber um espaço na vinha de Deus. É uma honra. E para poucos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é que Deus é mau e seleto, não. Fica selecionando, não. É porque as pessoas não seguem, não buscam, não se preparam, não querem. Então é uma honra muito grande. Você trocar a maior honra do universo pelo lixo que era o seu tal salário, ou que quer que a pessoa vire e fale, eu larguei isso por Jesus. A pessoa não entende que largou lixo, largou nada em troca da glória gigante, da maior pérola do universo. E fala de uma forma como se fosse o contrário. Ainda não entendeu o que largou. Ainda não entendeu o que tem para ganhar. Está igualzinho o povo de Israel no Egito. Quem já ouviu esse testemunho, gente? Só eu? Que ouvi milhões de vezes? Larguei tudo, larguei salário, abandonei tudo por Jesus. É igualzinho o povo de Israel. Puxa, Moisés, deixamos tudo de bom. Olha como é que é boa a escravidão, né? O povo gostando do antigo, que é sem Deus. Tínhamos alho poró, tínhamos carne, pão na panela, carne, tínhamos tudo. Você nos trouxe aqui para comer esse maná
Eu não aguento mais esse maná do céu, o pão dos anjos, a Bíblia diz. Para viver a eternidade com Deus e para estar na terra de Canaã, terra que manda leite e mel perfeito. E a pessoa falando, não, o bom mesmo era o Egito, larguei o Egito para estar aqui nessa jossa, nesse deserto. É a mesma coisa desses homens e mulheres de Deus de hoje, que fala que largou tudo por Jesus, não entendeu nada. Não entendeu nada. Seja como eu e você, sejamos como Maria Madalena, que quebra, rindo de orelha a orelha. Vaso de alabastro era muito que nada. Muito é esse Jesus que está na minha frente. Grande é esse Deus perante mim. E não meu sonho. Pedro, não é grande nada esse montante de peixes, essa pesca miraculosa. Grande é esse Jesus que me chama. Que a gente possa ser assim. Que a gente possa segui-lo com todo o nosso coração. Seguir o caminho dele. Não mais pedir para Deus abençoar os seus caminhos. Não faça mais isso. Peça para ele te colocar nos caminhos dele, que já são abençoados. Já são os melhores. Amém? Que o Senhor possa colocar o coração dele no meu e no seu peito. Que ele possa colocar o sonho dele e se cumprir. Filipenses 2,13, É ele que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Que o sonho dele esteja no meu coração e no seu coração. Que a gente possa sonhar os sonhos dele, viver os propósitos eternos que ele sonhou para mim e para você. Que a gente possa dar frutos e frutos que permaneçam para sempre. Estar no caminho que já é abençoado dele. Amém? Deixa eu orar por você e por mim também, para que isso aconteça nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de louvor e de adoração. Santo nas maiores alturas. Senhor, toca o mais profundo do nosso espírito. Toca, Senhor, com o teu Espírito Santo, Pai. Vem batizando com fogo, Senhor. Vem batizando com fogo. Vem enchendo do Espírito. Dá discernimento para o teu povo, para seguir o teu querer. Dá discernimento para que o teu sonho possa estar no nosso coração queimando. Isso, qualquer sonho que for da alma nossa, da nossa alma egoísta, para nós mesmos, para a vanglória, para a idolatria humana, idolatrar a si mesmo, adorar a si mesmo, de forma demoníaca, seja retirado de nossas mentes. Que sobre apenas o Senhor, que nós possamos viver para o Senhor, ser nova criatura em Cristo, nova criatura em Cristo, nova criatura em Cristo. Viver renovados para o Senhor, viver os sonhos do Senhor, que são os melhores, não considerar como Paulo, que disse que considerou tudo que ele tinha como lixo para viver as grandezas de Deus, que a gente não considere nada nosso como grande, mas viva as grandezas do Senhor e compreenda que elas são o melhor, que nós possamos viver esses sonhos. Agora todos orem após mim, todo mundo fale, quem já é cristão, quem não é tanto faz, todo mundo diga assim, Senhor Jesus. Diga após mim, repita na sua casa, onde você estiver, diga assim, Senhor Jesus, eu recebo no meu coração os sonhos de Deus. Diga mais forte, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e único Salvador, único Deus eterno, para que eu possa viver as maravilhas do Senhor, para que eu possa viver os teus sonhos e não os meus, para que eu possa viver nessa terra e na vida eterna com o Senhor, para sempre juntos. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Se você fez essa oração pela primeira vez, pode me procurar no particular para a gente conversar, para te direcionar, fazer uma oração direcionada para você. Então Deus abençoe sua vida. Deixe o Espírito Santo ministrar tudo isso que a gente discerniu no seu coração. Amém, amado? Vá com Deus, vai na paz. Quinta-feira que vem estaremos juntos de novo, se assim o Senhor quiser.
Normalmente, né, termina o lockdown, termina as lives, termina, né, os cultos online, mas até então eu vou continuar e vamos ver o que Deus fala no meu coração, tá bom? Deus abençoe vocês, aguardo vocês aí na próxima quinta-noite, amém? Fiquem com Deus.